Amados, a paz do Senhor, hoje é dia 15 de março de 2025. Olha, eu tive uma visão um pouco assim estranha, diferente de todas as visões, porque na realidade não foi uma visão em si, mas alguém conversava comigo e me falava algo. Eu quero repetir o que falava para vocês. Alguém falou comigo o seguinte, que eu creio que veio da parte do Senhor. Existia um homem muito importante no passado com uma inteligência superior, entendido nos assuntos de governo, com capacidade estratégicas e de inteligência, que viveu há muitos anos atrás, que os governos de hoje disputavam em leilões por ele. E um governo saiu ganhador, pagando uma quantidade maior de dinheiro por ele. E levou ele, e guardou esse homem dentro do seu governo. Ele vive nesse palácio de governo. Este governo é dono desse homem, porque pagou por ele e paga por ele. Isso foi o que me falou. E quando me falava, eu podia ver. Então, quando ele me falava que era um homem muito inteligente e que viveu muitos anos atrás, e me mostrava mais ou menos os anos que viveu, pelos anos que me mostrava que viveu, esse homem é mais provável que já tenha morrido. Ou então, que seja um homem muito idoso. Mas só que ele falou que esse homem ainda vive. E quando me mostrou que ele está dentro das portas de um governo de um país, está guardado dentro das suas paredes, eu pude ver as paredes desse governo e as suas fortalezas em relação à parede forte, que ele estava aí guardado nesse governo. Mas eu pude ver o homem, e esse homem, ele não tinha mais de 30, 33, ele não tinha menos de 30, 33 anos, e não tinha mais de 48 a 50 anos. Eu vi um homem jovem, para ter vivido na época que o Senhor me mostrou que ele viveu, na época antiga. Exercendo a mesma inteligência do passado, ele exerce a mesma inteligência, por isso foi pagado o preço por ele. Mas aí houve uma disputa entre alguns governos por esse homem. Outros governos queriam. Foi como se eles leiloassem. Quem pode pagar, e saiu esse governo e pagou uma quantidade muito grande por ele. E o interessante disso que quando eu acordei, a palavra que veio foi tributo de um reino. Ou seja, foi para o tributo de um reino. O que é tributo de um reino? O tributo de um reino era uma contribuição obrigatória que os súditos pagavam ao seu monarca, o rei, ou então ao seu senhor. Você podia pagar em dinheiro ou serviço. Aí eu lembrei de alguém que está exercendo poder em um determinado governo, que se chama USA, e que ele não cobra pelos seus serviços prestados aí, mas só que estão pagando ele em serviços. Ele está recebendo muito, porque a capacidade e o poder que está dando a ele internacionalmente, mundialmente, em cima do céu, embaixo do céu, é muito grande. Então o que está pagando, o que as nações pagam de tributo para esse homem, é uma quantidade exorbitante. Agora, e tributo é uma prestação que o Estado exige
no serviço do seu poder de império, sobre a base da capacidade contributiva, em virtude de uma lei, e para cobrir os gastos que lhe demande o cumprimento dos fins. Por exemplo, essa USA aí, esse país, tem dominado sobre todas as nações e cobra tributo a todas as nações, por isso é a maior nação, por causa do tributo que cobra das outras nações. E isso me fez pensar muito, me fez analisar de uma certa forma, analisando dessa forma, eu lembrei de Daniel 11:20. E levantará no seu lugar um que fará passar um cobrador de tributo pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, será quebrado. E ainda não seria em ira ou em batalha, mas seria arrancado aí seu poder. Glória do reino. Interessante. Porque esse país USA teve glória em todas as nações. E agora estava correndo o risco de perder a glória do seu reino com a desvalorização da sua moeda, com o surgimento dessa outra nova moeda que os outros países querem usar, porque falou, já basta de pagar tributo a esse governo, vamos mudar. Não podemos ficar sob a influência desse poder. Mas aí o interessante é que a visão mostra que foi esse país que pagou para colocar, para levar esse homem para dentro dos seus palácios, como me foi falado nessa visão. E de uma certa forma, esse homem exerce poder cobrando tributo. Porque cobrar tributo também é quando eu estou no governo e investigo a sua vida pessoal e vejo que você faltou com o governo ou tirou algo indevido do governo e eu lhe cobro por isso. Meu Deus, dá para pensar muita coisa a respeito disso. Isso foi o que me levou hoje de manhã, depois de acordar. Mas, em relação a esse homem ter vivido no tempo passado, hoje deveria já estar morto, porque vive de novo e está jovem. O Senhor havia me revelado um tempo atrás a respeito do espírito do anticristo que saía do mar. Eu vi a besta saindo do mar e subindo. E o Senhor falou assim comigo quando eu estava vendo essa visão e disse: o espírito do anticristo já saiu do mar e está. E ele já possuiu a besta, o anticristo. Tem mais ou menos 1 ano que o Senhor me deu essa revelação, que ele estava saindo do mar já. E aí o Senhor começou a me ensinar o que era e como era essa função operante do anticristo, como seria. Que seria um espírito que possuiria esse homem. Por isso esse homem vai ser o próprio demônio. E em conexão com essa visão e em relação ao que o Senhor me falava, em relação com esse sonho desse homem, desse personagem que viveu nessa época e agora vive de novo, não estamos falando de encarnação, porque encarnação na Bíblia não existe. Não existe isso.
No reino de Deus não existe isso, tá? Estamos falando de transferência de espírito, como se fosse uma transferência de unção. Isso existe na Bíblia. Mas deixa eu te explicar a respeito para que você entenda. Em 2 de Reis 2,15, né? Fala da transferência de unção do manto de Elias para Eliseu. Na hora que ele está subindo, ele joga o manto. O manto representa a unção, a transferência do poder, que cai sobre Eliseu. Não, Eliseu toma essa capa para ele. Mas o interessante está escrito no versículo 15, que diz: vendo os filhos dos profetas que estavam em Jericó ao outro lado, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. O espírito. Qual que é o espírito de Elias? O espírito de profecia. É a transferência da capa, a transferência da unção. Que estava num estado operante através da vida de Elias e que agora está no estado operante através da vida de Eliseu. Assim como esteve o espírito de profecia sobre a vida de João. No entanto, Jesus falou, quando perguntaram, eles falam, está escrito que Elias necessitará vir para anunciar quando o Senhor venha. Jesus falou, ele já veio, mas vocês não reconheceram ele, mostrando que foi João. João é uma pessoa, Elias outra, Eliseu outra. O que estava sobre João? Era Elias? Não, é o espírito de profecia, que é o espírito que vem da parte do Senhor, que manifesta, esteve sobre esses profetas e estará sobre a vida dos últimos profetas do tempo final, que é agora. Então, esse é o espírito de profecia, é o espírito de Elias que estará. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, aí eu fiz 4 vídeos ontem, explicando algumas coisas. Seria bom ver para poder compreender. Esse espírito de Elias estará sobre os últimos profetas. Por isso, quando você analisa a Bíblia, você vê como se fosse que a Bíblia anunciasse que Elias fosse voltar. Mas na realidade o próprio Jesus fala, quando ele fala que João era Elias, ele está falando que não voltaria, que voltaria é o espírito de profecia. E existem outros versículos, eu fiz alguns vídeos anteriores sobre isso, falando sobre os profetas Elias, Enoque e explicando de acordo com o que Paulo fala em Coríntios a respeito do carnal e do espiritual, que no carnal não se pode manifestar aqui na carne, nesse âmbito terrenal, não se manifesta uma pessoa já que no corpo glorificado. Jesus mesmo confirma isso através de uma fala que ele teve, que podia tocar nele antes dele ser transformado, ter o seu corpo transformado. Tá entendendo? A palavra do Senhor tem justificação para tudo. Glória a Deus. Então, amados, em relação a esse homem, quando eu vejo que esse homem realmente governou nessa visão e que está governando hoje, é por causa do Espírito. E o interessante que Tiro
O rei de Tiro, nós temos um exemplo na Bíblia com o rei de Tiro, que o Senhor compara ele com Satanás e fala com ele do poder que ele tinha antes. Mas o Senhor está falando, usando o profeta para falar com um homem. Ele era um homem. Mas o Senhor está falando como se ele tivesse sido Deus. E fala, e você que quer ser como Deus? Ou seja, faz uma comparação desse homem, do espírito desse homem, com o espírito de Satanás. Como se o mesmo espírito de Satanás estivesse atuando na vida desse rei. E esse espírito que atuou na vida desse rei de Tiro, porque esse homem tinha uma sabedoria, uma estratégia, tinha ciência, ele tinha tudo. É o mesmo espírito de sabedoria estratégico que eu vejo sobre a vida desse homem que está hoje dentro de um palácio, dentro de um governo, que foi o que o Senhor me mostrou. Amados, eu não estou confirmando nada. Eu tenho a necessidade de contar essa revelação, de contar essa visão, porque eu encontrei assim curiosa e muito interessante o que me falou, essa frase que me foi falada e o que o Espírito me foi fazendo compreender com essa visão. Mas o interessante também, que se realmente é esse, em Daniel 11:20 fala que ele se levantaria como cobrador de tributo pela glória do reino. Eu penso que esse homem que foi levantado nesse país USA e que está aí, ele cobra tributo pela glória do reino, desse reino. Ele quer fazer esse reino prosperar e vencer, e ganhar e estar em evidência em várias áreas de poderes. No entanto, não mede consequências para poder conseguir esses dois reis que estão aí. Esse que não era rei, não tem reino e agora é rei, porque está reinando, está num lugar, sentado num trono e num lugar para reinar. É muito engraçado porque é como que casa com a palavra. É um casamento esse personagem com a palavra. Porque Apocalipse fala que ia surgir um que não tinha reino, mas que teria o mesmo propósito e governaria juntos. Mas em relação a essa palavra de Apocalipse, que fala que se levantaria um que não tem reino e reinaria, também está falando a respeito das organizações mundiais. Elas não têm reino porque não têm território. Por isso que elas não governam território, mas elas governam com o mesmo propósito. Agora, o interessante também de analisar é que todas essas instituições mundiais, como de saúde, como a que protege os países, que chama OTAN, essas todas cobram tributo das nações. Todo mês as nações que resolveram se aliar a eles, quiseram sua proteção, pagam tributo a eles pela prestação de serviço que eles dão às nações, seja na saúde, seja
com proteção, com exército, etc. e etc. Porque são muitas as organizações que cobram tributo das nações. Na realidade, todas as organizações, as nações, têm que estar pagando. Então é uma revelação, é uma visão que nos faz pensar muito. De verdade, eu fico analisando sobre isso, porque abre uma margem muito grande para analisar. Será que é isso mesmo? Ou será que esse homem é outro e que está em outro governo, outro palácio? O interessante é que as paredes desse palácio, na minha visão, era grossa e eram brancas. Falando assim, eu lembrei da casa da mesma cor. Interessante. Meu Deus. Vamos orar e dar glória a Deus. Porque se realmente é isto, que o Senhor nos revele, em nome de Jesus, traga confirmação e nos ajude em tudo isso que está por vir. Isaías 60 fala que as trevas cobriria a terra, mas que a luz do Senhor resplandeceria sobre nós. As trevas cobrir a terra significa uma quantidade de demônios muito grande, opressão, muito mal sobre a terra, mas que a igreja ia se glorificar com a glória do Senhor, por isso que vem a luz sobre nós. Vem essa proteção de Deus sobre as nossas vidas, os que estão na presença do Senhor, tá? Fazendo referência quando as trevas estão sobre a terra, nessa intensidade, que a igreja se transformaria e seria guardada. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, se estamos nesse tempo, estamos no tempo de que a igreja seja guardada pelo Senhor. E tudo nos mostra que sim, pelos sinais na lua, no sol. Esse eclipse que houve ontem, do dia 13 para o 14, é muito profético em todos os sentidos. No entanto, esse eclipse teve uma duração de 66 minutos e 6 segundos. Algo assim. Ou 6 minutos e 66 segundos. Algo assim. Desculpe se eu me equivoco. Ele cobriu toda a lua e teve essa duração até começar a sair. O número 666. Interessante, né? E do início desse eclipse até o final, quando ele já começou a entrar cobrindo da sombra, até terminar e sair fora tudo, foram 6 horas. Número de homem e número de milênio, como nos indicando que esse 6º milênio realmente já está terminando, e nos indicando também a marca da besta que vai começar a ser implantada, o número dessa besta. É interessante. E não só isso, como também a data que se manifestou, o 14, o mês de Abib, a data profética que se manifestou. Glória a Deus por isso.
nos marcando um início de um novo tempo, nos marcando uma transição, nos marcando o início de uma perseguição maior à igreja, ao povo do Senhor. Amém? Então, nos marca muita coisa. No momento, eu não quero trazer mais informações sobre isso, porque para dar alguma informação ou falar, eu tenho que estar com a Bíblia, com versículos bíblicos para estar confirmando as coisas que eu falo ou trazendo informações mais científicas certas, não? Para não dar nenhuma informação errada. Amados, que o Senhor analise em nome de Jesus, leve em oração em nome de Jesus, esteja atento. O Senhor está falando e nos deixando sinais e mais sinais. Talvez essa revelação seja para mais alguém, para combinar com alguma revelação que já tenha recebido. O Senhor tem suas formas de falar. E o Senhor nesse último tempo está falando com muitos servos. Está levantando muitos servos para poder falar desse tempo. Uma coisa que eu quero deixar para vocês, que me incomodou ontem e hoje também. O Senhor me enviou uma mensagem um pouco interessante, que o Senhor falou o seguinte, que nesse tempo não adiantaria sair correndo para poder avisar a igreja, porque a igreja está numa condição dormindo, seus ouvidos estão fechados e que o Senhor já havia enviado muitos para poder falar com o seu povo, mas que o seu povo, seu entendimento está fechado e eles não estão despertando para esse tempo. Mas que esperássemos chegar o tempo certo de manifestar a profecia e o Senhor derramar o seu Espírito sobre os 4 cantos da terra, onde ia ser abertos os ouvidos, e aí o entendimento seria aberto para que eles compreendessem. Glória a Deus, aleluias. Eu glorifico a Deus por essas mensagens que Ele entrega, porque acalma o nosso coração esse desespero de estar tentando acordar o irmão que está dormindo, e nos alenta, nos consola o nosso coração de saber que esse que está dormindo vai ser acordado, que o Senhor não vai esquecer dele, que o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre essa vida e essa pessoa vai começar a ter esse entendimento que necessita ter, que não teve ainda. Amém? Então isso também tranquiliza de saber que essa preocupação, essa ansiedade de sair correndo e gritar nas esquinas que Jesus já vem, se as pessoas não têm a consciência da vinda do Senhor, se isso não está nos seus corações e se isso está nos seus corações como uma forma distante da vinda, eles não têm essa convicção de que a vinda do Senhor já está para vir agora, eles sentem isso como algo muito distante. Então, como sentem isso como algo muito distante deles, não compreendem, não lhe entra no entendimento essas palavras. Mas o Senhor falava, eu já falei através de muitos e anunciei. Agora espera o tempo de eu manifestar, porque eu vou manifestar de uma forma tremenda sobre as suas vidas e não vai ter como não despertar. Não vai ter como não acordar. Nos mostra também que o Senhor está preocupado com eles e que o Senhor não os deixará. No entanto, Apocalipse, Jesus mesmo declara que, Pai, todos os que me deste, eu não perdi nenhum. O Senhor não perderá nenhum. Glória a Deus, aleluia.
Amados, que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça em nome de Jesus. Amém? Um abraço grande. Receba essa mensagem no seu coração. Que Deus te abençoe.